Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Rafael Peixoto, gravando esse vídeo para comentar com vocês alguns pontos sobre o desempenho do Brasil nessa pandemia e especificamente na vacinação. E eu gravo não como eleitor ou simpatizante de político A ou B, mas sim como um cientista político analisando dados da realidade e não opiniões. Infelizmente nós temos recebido informações bastante distorcidas por parte da mídia de massa no Brasil e também, infelizmente, poucas pessoas têm a condição, vamos dizer, cognitiva de analisar os dados friamente, com base simplesmente na ciência e não na emoção, nas paixões, enfim. Então eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu percebi bem interessantes. Vamos lá. Bom, pessoal, eu colhi esses dados no dia 28 de março, né? Colhi no dia 29, mas são relativos ao dia 28 de março. E a cada slide eu vou deixando a fonte de onde eu escolhi, tá bom? O primeiro dado que nós temos aqui é o total de mortes. Vocês veem aí que nós estamos beirando a 2 milhões e 800 mil mortes no mundo inteiro, sendo 550 mil nos Estados Unidos, 313 mil no Brasil, 201 mil no México e por aí vai. Então a primeira afirmação que nós sempre escutamos por aí é que o Brasil é o segundo país em que mais morreram pessoas vítimas do Covid, certo? Errado, pessoal. Errado porque em nenhuma área do conhecimento você pode levar em consideração o total absoluto de mortes. Em qualquer dado que você pesquise, quantas pessoas morrem no país, quantas pessoas são assassinadas no país, esses dados vão ser dados de forma proporcional. Se fosse assim, você jamais poderia comparar, por exemplo, a quantidade de pessoas que morrem no Brasil com a quantidade de pessoas que morrem no Uruguai, que é um país que tem 3 milhões e poucos mil habitantes. Então o correto é você fazer um cálculo aqui proporcional. E aí você vai sair desse quadro aqui, em que o Brasil aparece na segunda posição, e, por exemplo, a Espanha aqui na 10ª posição, acredito eu, e aí você tem que fazer um cálculo levando em conta o total, a proporcionalidade dessa população. E aí você vai encontrar o Brasil em 21º lugar. Então o Brasil tem, a cada 1 milhão de habitantes, 1.479 mortos. Obviamente o objetivo não é relativizar mortes, mas sim demonstrar que aqueles que alardeiam que o Brasil é o segundo lugar em que mais morrem pessoas não estão levando a sério o argumento científico, que é o de encarar proporcionalidade. Reparem aqui que os Estados Unidos, que é o país que em números absolutos mais teve mortes, cai aqui para mais de décimo, cai aqui para pelo menos 14º, 15º em números proporcionais. E aí você tem países como a Hungria, por exemplo, na Europa, Bélgica também, a própria Inglaterra, olha aqui, Reino Unido, Bulgária, Itália, Portugal, Espanha e México com mais mortes do que o Brasil, quando você faz o cálculo correto, que é levando em conta a proporcionalidade. Um outro dado que muita gente acaba esquecendo de citar é o total de pessoas recuperadas. Olha só, no mundo inteiro, mais de 72 milhões de pessoas adquiriram e ficaram boas, foram curadas do Covid-19. A Índia, esse dado aqui não inclui dados dos Estados Unidos, não estão disponíveis, e aí o Brasil aparece em segundo, atrás da Índia. Provavelmente os Estados Unidos devem ser o primeiro colocado, quando os dados forem atualizados, o Brasil deve ser o terceiro. Então, o Brasil é o terceiro país em que mais pessoas foram recuperadas. Não coloquei aqui os dados proporcionais à população, porque não dá para você dizer que o Brasil teve tantas pessoas recuperadas no total da população e deveria ser no total de pessoas infectadas, e esses dados não estão disponíveis, né? Porque aí você imagina que um país que não tenha tido ninguém infectado não teve ninguém recuperado. Então seria um dado ruim, quando apareceria como dado ruim, né, nenhum recuperado, quando na verdade seria um dado positivo, já que também ninguém teve a doença. Então aqui os dados são absolutos, total de recuperados. Agora, sobre as vacinas que já foram administradas durante a pandemia. Em números brutos, vocês encontram aqui que os Estados Unidos lideram no dia 28 de março, com mais de 143 milhões de doses aplicadas, seguidos pela China com 106 milhões, Índia 60 milhões e Brasil 17 milhões. O Brasil é o quarto colocado em número absoluto. Mas, como eu falei, o correto não é nós considerarmos números absolutos, e sim números proporcionais. E aí nós chegamos a um problema. Quando nós procuramos a lista de vacinas administradas proporcionalmente à população, nós vamos encontrar liderando, por exemplo, Gibraltar. Acontece que Gibraltar nem sequer é um país. É um território que pertence à Inglaterra e que se encontra ali colado à Espanha. Você vai encontrar aqui Seychelles, enfim, são territórios, alguns que têm status de país, mas que são pouquíssimo povoados, são territórios com 30 mil, 80 mil habitantes. Nessa relação aqui, o Brasil vai aparecer na posição 75. Mas não é justo você colocar, por exemplo, o Brasil atrás de um país chamado Saint Vincent and the Grenadines, por exemplo. Então, eu tive o cuidado de eliminar esses países que são ilhas, ou que tem menos de 200 mil habitantes, não é? Porque 200 mil habitantes é uma cidade de médio porte. E aí quando você faz isso, o Brasil já subiu da 75ª, ou seja, da posição 75, para a posição, olha só, 49. É uma posição cômoda, confortável? Obviamente que não, mas é uma posição muito distante da posição 75, como muitas pessoas têm alardeado por aí. Como poucos países são populosos como o Brasil, e é muito difícil você fazer uma comparação
sobre distribuição de vacina no Brasil, com 210 milhões de habitantes, e na Bolívia, no Uruguai ou no Paraguai mesmo. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui os 20 países mais populosos do mundo. E nessa relação dos 20 países mais populosos do mundo, o Brasil aparece em quinto. Olha só, o Brasil é o quinto país que proporcionalmente mais vacinou a sua população. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, seguido pela Turquia, Alemanha e França, que estariam atrás do Brasil em números absolutos, tem populações menores, e aí vem o Brasil. Então, olha só, o Brasil foi ultrapassado pela Turquia, pela Alemanha e pela França, mas ultrapassou, por exemplo, a China e a Índia, que têm populações maiores, e mesmo assim o Brasil vacinou um percentual maior da sua população. Interessante perceber que o Brasil está à frente, e eu falo em percentual mesmo da população, por exemplo, da China, da Rússia, do México, da Índia, da Indonésia, do Japão, olha só, das Filipinas, da Tailândia, ou seja, de países de primeiro mundo, de países com mais recursos do que o Brasil, de países, inclusive, que estão fabricando a própria vacina, coisa que o Brasil ainda não o faz. Chama atenção também o fato de que, analisando agora as vacinas dentro do Brasil apenas, sem comparativo com nenhum outro país, o Brasil vacinou mais de 16 milhões de pessoas, o que corresponde ao percentual aproximadamente de 8% da sua população, mas olha só, é um percentual pouco mais de 50% das doses recebidas pelos estados. Ou seja, os estados, os municípios receberam um total de doses, e desse total de doses, apenas 51% foi aplicado. Portanto, a gente tem que analisar o seguinte: a quem compete a aplicação da vacina? Ao governo federal ou aos governos estaduais e municipais? Será que a mídia não tem cobrado excessivamente do governo federal a responsabilidade e tem esquecido de cobrar na mesma proporção aos governantes dos estados e dos municípios? Eu peguei aqui dados de 2 estados, o meu estado, Pernambuco, olha só, 51% das vacinas que foram entregues, que foram recebidas pelo estado, foram aplicadas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, em que o governador se coloca como pré-candidato à presidência, aplicou menos ainda. 47,5% das vacinas que foram recebidas, o estado aplicou na sua população. Então, olha, é preciso cobrar a responsabilidade de quem tem a responsabilidade pela aplicação dessas vacinas. Porque as vacinas, como nós vemos aqui, foram entregues. Por fim, eu queria mostrar aqui para vocês esses dados do Portal da Transparência, que no ano de 2020 o governo federal repassou a estados, municípios, a empresas fabricantes de vacinas, a empresas que vendem remédios e equipamentos médicos, o valor de 414 bilhões de reais. E agora, em 2021, só nesses 2 meses e meio iniciais, beirando 2 bilhões de reais. Então nós já temos aí mais de 415 bilhões de reais do contribuinte brasileiro. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de todos nós, que realmente tem que ser utilizado para amenizar as consequências dessa pandemia e que tem sido repassado pelo governo federal para estados e municípios, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês, estados e municípios que não também têm utilizado ou têm aplicado as doses que têm recebido por parte do governo federal. Bom, pessoal, é isso. A verdade liberta, não é? Infelizmente, a mídia mainstream no Brasil tem passado, em vez de passar informação, passam uma opinião já formada. Não compre essa opinião formada. Procure as informações, os dados, e aí, a partir disso, você mesmo forma a sua opinião, faz a sua avaliação. Você não precisa gostar de mim nem gostar do presidente para reconhecer a veracidade e a correção dos dados apresentados. Um abraço.